chegou o momento da gente começar o nosso quadro parlatório. É o momento mais esperado da nossa semana, onde a gente traz personalidades para trocar uma resenha mais que honesta aqui nas ondas da 93.3, trocar aquela resenha, aquela ideia e conversar sobre diversos assuntos. A gente fala sobre astronomia, sobre saúde, sobre religião. Bom, a gente sempre traz aqui um assunto pertinente e legal para você que tá aí do outro lado do rádio, e hoje não vai ser diferente. Hoje o nosso Domingão celebra o melhor estilo de som do mundo, da história. Hoje a gente celebra o rock and roll. Na bancada do Liquidificador, nativa desde os anos 60, Paulo Bananeiro Franzmann. É um nome conhecido da nossa cena do rock. Bananeiro é conhecido por trazer várias histórias antigas e a evolução da música até hoje. Então a gente vai dar as boas-vindas para ele, que já está na bancada do Liquidificador. Boa tarde, Paulo Bananeiro. Boa tarde, obrigado pelo convite, né? E, inclusive, é interessante porque o liquidificador tem tudo a ver com uma certa idade que a gente atinge e começa a misturar tudo, né? Então, ficou bom demais, fiquei feliz, né, de estar aqui. A gente aqui gosta muito de misturar, eu acho que é isso que faz da vida ser mais divertida, né, cara? Ser careta, não tá com nada, então a gente gosta muito de misturar mesmo. E eu queria dar aqui, para começar, as boas-vindas para você e começar já, né, na nossa entrevista aqui. Eu queria que você começasse contando para nós, Bananeiro, onde é que você nasceu, né? Onde é que você nasceu e qual escola você estudou? Eu sou nativo, né? Nativo aqui de Chapecó, e estudei no Colégio Marista também, durante um bom período, né? Então, mas sempre a maior parte do tempo em Chapecó, né? Na minha terra natal. Então tudo aconteceu há muito tempo aqui, né? Legal. E como que era o Paulo menino? Como é que você era criança, assim? Você gostava de jogar bola? Já tinha interesse por música? E da onde que veio esse apelido aí, Paulo Bananeiro? Você sabe que as músicas que se ouvia aqui na região eram músicas mais a ver com o Rio Grande do Sul, nativismo, né? Que eu gostava muito, inclusive. E era difícil, né? Eu ouvia nativismo e alguma coisa sertaneja. Olha aí! Porque também não eram muitos, né? E no determinado período aí, com 11, 12, 13 anos, eu comecei a ouvir a Jovem Guarda. Porque próximo de casa, inclusive é bem interessante, tinha um pessoal de uma loja que tinha vindo de São Paulo. E o filho tinha todos os discos do Roberto, aquela geração toda de Jovem Guarda. E aquilo então foi me cativando, né? E começando a ouvir mesmo Jovem Guarda, aí Beatles com um colega de escola também, que viajava bastante, porque nós não tínhamos muito acesso a disco. Então que trazia de fora. Então começou essa paixão. E desde cedo, aprendendo, por exemplo, as canções. Cantava a música do Roberto, Erasmo, Renato, né? Mas ainda não tinha um violão e nem pensava nele. As coisas começaram a acontecer um pouco mais tarde, né? E também complementando, bananeiro porque na época o meu pai tinha uma distribuidora de banana. Um depósito, buscava fora, né? Estado de São Paulo, interior. Nessa época, só para qual que era essa época aí que você fala, o ano mais ou menos? 67, 68, 69, mais ou menos. Ainda não tinha produção aqui, então ele pegava um caminhão e pegava lá em São Paulo. Exatamente, trazia de São Paulo e distribuía em Chapecó e região, né? E filho de bananeiro é também, né? Claro. Então... E nessa época, que provavelmente 67, 68, daí já, com 15, 16 anos, que eu comecei a me interessar pela música, então, né? E quem que era a tua turma ali daquela época, assim, porque eu sei que tu foi precursor aí de muitos músicos que vieram depois, né? Sim. Quem que era aí que estudava contigo, que era da tua turma naquela época, assim? Na realidade... quando eu comecei, daí comprei a mãe, né? Comprou violão,
comprei uma guitarra, um amplificador e aprendendo a tocar alguma coisa. Mas já existia, anterior a nós, a banda da Rádio Chapecó, do Zeca Bonner, a banda The Jets, né? The Jets. Que nos inspirava bastante, então. Então, aí começou. Conheci um amigo, uma pessoa, um cara, que se tornou meu amigo e já tocava um violão. Já tocava mais, digamos, do que eu, e fomos desenvolvendo, né? Que era Tavernei o nome dele, né? E essa amizade foi crescendo, fomos sonhando em fazer uma banda. Começamos nós dois e depois, mais tarde, conseguimos realizar o sonho, né? Montar um grupo. Essa história de É. conhecer o... Deixa eu dar uma boa tarde pro Paulo Fransman, que também Paulo daqui, Fransman, né? filho, no caso, Filho, né? né, no caso. É, só tem Paulo Fransman aqui hoje, né? Eu acho que neto de bananeiro também pode ser bananeiro? Pode. Boa tarde, Ronei, Joel. A verdade, sim, eu tenho que ajudar com algumas memórias, né, pra liquidificar a coisa toda. Tem uma foto lá em casa, daquelas Polaroid, preto e branca, pequenininha, mini, que é uma foto que, pelo que eu sei, até onde eu sei, que vão me confirmar, é uma foto quando tu conheceu esse cara na rua, né, o Tavernei, e num 7 de setembro, no desfile, com 12, 13 anos de idade, né? É, exato. E se encontraram aí, essa foto registra o momento que ele conheceu o amigo dele. Exatamente, é bem interessante, foi bem casual. Voltando de um 7 de setembro para casa, eu morava ali na região onde é a Van hoje, por ali, né? Aham. E essa pessoa, ele e mais um amigo, pediram, tira uma foto de nós. Eu tirei a foto, falei para ele, semana que vem eu moro ali, se quiser passar lá, né, para ver a foto, pegar. E aí ele começou assim, exatamente. Ele viu que eu tinha um violão, ele pegou, pediu se eu tocava, ele já tocava um pouquinho mais, e ali nasceu essa amizade, né? Aham. Que nós começou a frequentar a minha casa diariamente, e gostávamos das mesmas músicas, né? Jovem Guarda, Roberto, Erasmo, Renato, e começamos os dois a fazer um repertório, né? E mais tarde é que conhecemos, daí conseguimos mais uma pessoa que viria a ser o baixista, um baterista, e foi praticamente o início, né, da banda, com um fato bem curioso, inclusive, que nós tínhamos, assim, tipo uma data, tínhamos lá 18, 20 músicas ensaiadas, e tínhamos tipo uma data assim, daqui 3 meses, vamos lançar a banda em algum lugar, tocar em algum lugar. Só que nesse meio tempo, surgiu um sábado à noite, alguém nos procurando para ver se nós poderíamos ir tocar no Clube Chapecoense, porque a banda que estava prevista pro baile, era um baile de gala, inclusive. Tinha se acidentado, naquele tempo a comunicação não tinha comunicação, era um ou outro telefone fixo. Mas nós falamos, não estamos preparados. Eles falaram, não interessa, o clube está cheio. Precisamos. Precisamos. Nós vamos lá, pegamos todos os instrumentos de você, nós carregamos, montamos. Pelo amor de Deus, E foi assim, levaram para o palco, chegamos lá, o clube cheio, inclusive nós, com as roupas normal, colorida, cabelo comprido, tênis, né? Afinamos os instrumentos, todo aquele público olhando, né? Olhando, assistindo, sentado bonitinho. Quando demos os primeiros acordes, foi aplauso, gritaria, porque ia ter baile. Senão eles teriam que ir para casa, né? Porque naquele tempo não tinha o costume também da música mecânica e coisa para substituir. Ou alguém tocava ou não rolava, ou né? não tinha baile daí. E nesse tocamos aquelas 18 músicas com o tempo dobrado, inclusive, porque 18 músicas fariam um terço do baile. Sim, foram repetidos, Isso, botaram e aí, em loop. chegou no final, repetimos uma segunda e quase uma terceira vez. E assim a banda antecipou, e o próprio clube daí nos cedeu uma sala ao lado do palco na época, para que ensaiássemos lá. E aí antecipou tudo e começamos a tocar. Olha que maravilha. Quem que era essa tua primeira banda aí? Tu quer nominar? Quem tocava contigo no baixo e na bateria? Nós tivemos, na época, o Tavernei que montamos, e tinha o Nesito. O Nesito, que também é... Isso, pai do George Rock. Muito conhecido. Que o Nesito, inclusive, também, curiosamente, trabalhava num bar Sunday, onde mais tarde, inclusive, eu casei com a filha do dono do bar, né? E o Nesito... Uma boa tática. O Nesito era engraçado porque entre uma mesa e outra que ele atendia,
ele vinha na nossa mesa, nós tomando cafezinho e montando repertório e coisa, e ele gostava das mesmas músicas e sabia as músicas, né? Então, naquilo nasceu um trio, já virou o contrabaixista, e o batera, ele tinha uma indicação de um irmão dele, como é que chama? Um meio-irmão, que também sabia um pouco, porque todo mundo sabia só um pouco. E aí montamos o quarteto e começamos a tocar. Foi mais ou menos assim que a coisa começou, né? Depois, mais tarde, houveram as mudanças, né? Acabou saindo um, saindo outro, né? Permanecemos daí. Inclusive, se eu puder já antecipar essa parte, a banda já tinha 1 ou 2 anos, mais ou menos, e lá no nosso ensaio tinha diariamente um jovem, um adolescente, uns 2, 3 anos mais novo do que nós, que todo dia no ensaio, dava um intervalo, ele pegava uma guitarra, pegava um contrabaixo, chegava junto e saía junto no final dos ensaios, até que um determinado dia nós ficamos sem contrabaixista. Saiu, eu não me lembro mais exatamente o motivo, mas é normal nas bandas, né? Claro. Até que esse rapaz daí ele falou assim, mas eu posso tocar. E eu até uns 2 anos atrás, ainda comentei com ele que eu estava muito brabo, sem baixista, sem saber o que fazer, e peguei o repertório, até de uma maneira assim, e joguei o repertório nele. Falei assim, se em 2 dias você tocar essas músicas, você tá na banda. Ele voltou 2 dias depois, porque ele já acompanhava sempre os ensaios, voltou tocando. Esse cara era o Billy Ficanha. Pô, cara. O Billy Ficanha que nos deixou ano passado. Saudoso Billy. O Billy começou adolescente na minha banda, né? E como é que ele era? Tipo um peru de ensaio lá? Como é que chama? Todo dia lá, ele sabia todas as músicas. Quando a gente entregou o contrabaixo para ele, ele saiu tocando no mesmo momento. Ele tinha muito talento, né? Muita habilidade. Pra situar o pessoal que tá nos ouvindo de casa, o Billy Ficanha, ele foi do Grupo Nozes, né? Teve depois ele veio a montar o Grupo Nozes. Exatamente. E acabou, o Grupo Nozes tem um disco gravado, exatamente, né? É um dos 3 discos aqui, dos mais antigos do rock catarinense, né? O do Tito Livre, do Grupo Nozes e do Gilmar Guerreiro, exatamente, né? Ele montou já a banda dele aí uns 8, 10 anos depois da nossa. A nossa tinha parado, né? Mas ele foi pioneiro, né? Também. Que legal. Bananeiro, eu queria puxar um pouquinho para dar uma embaralhada nessa nossa conversa. Eu queria que você contasse para nós qual o seu ofício de profissão, o que você trabalhou na sua vida, assim, qual que é o seu ofício? Eu na verdade, eu comecei o pai, além da distribuidora de bananas, que eu também ajudava, né? Às vezes indo para o interior, coisa assim, eles também tinham um bar e mercearia naquele tempo, né? Então eu ajudava nisso aí, e mais tarde, então, já pós-banda, inclusive, eu trabalhei no aeroporto de Chapecó, quando inauguraram, trabalhei durante 8, 10 anos, e depois fui trabalhar como corretor de imóveis até pouco tempo atrás. Então, mais ou menos... Foi essa... isso, a trajetória profissional, digamos, então fora você também acompanhou a implantação aqui do aeroporto, na verdade a implantação é porque já tinha lá em cima, mas quando ele mudou pro atual lugar onde ele está hoje, você trabalhava lá. Sim. Na verdade, eu comecei naquele tempo, enquanto eu estava em construção, aprendendo alguma coisa aqui no antigo. Você já trabalhou no antigo? Isso, um pouco tempo, né, para aprender sobre aviação, alguma coisa. Conta pra nossa audiência aí onde que ficava. Muitas pessoas nem sabem onde ficava o aeroporto antigo. Esse era aqui no bairro São Cristóvão, no alto do bairro ali, né? Uma pista ainda de cascalho, né? Uma pista curta, né? Mas que funcionou muitos anos com aqueles aviões principalmente da Sadia, Transbrasil, aviões DC-3. Sim. Né? Que é um avião também muito antigo, mas era muito bom, viu? Era o transporte, né? Não, dificilmente, né? Um avião seguríssimo, pousava em qualquer lugar, né?
E a Sadia, que no começo, pra quem também não sabe, ela começa como uma indústria do mercado do agro, mas também, em algum momento da sua história, ela teve uma companhia aérea, né? Dos anos 90. Chegaram a ter 20 aeronaves, exatamente, eu acho. Transbrasil. Transbrasil, né? Exatamente, uma companhia grande, né? Grande. Então, eu comecei essa parte do aeroporto E ali. qual que era a sua função lá no aeroporto? Eu fazia uma parte administrativa, né? Com comunicação também. Naquele tempo também era bem diferente, né? Poucos voos, né? Acesso sem asfalto, um acesso difícil, né? Comunicação também. Os anos eram bem diferentes, né? Sim. Indo nessa onda de que os anos eram bem diferentes, eu queria saber de você, porque o rock, esse tipo de música moderna, jovem, que era considerado na época, ele é um tipo de música que muitas vezes ele é transgressor, né? O rock and roll, ele tem por si mesmo, assim, ser transgressor. Como que foi criar essa carreira musical e seguir nessa carreira musical numa cidade que nem Chapecó, que a gente sabe é uma cidade majoritariamente conservadora, né? Onde tem... sempre teve muita influência. Até tem uma história legal, eu queria que você contasse do dia que vocês tocaram a Amada Amante, do Roberto Carlos, né? Eu queria que você contasse primeiro responder como é que foi essa... assim, não, e nessa época Chapecó tinha aí mais ou menos 40 mil habitantes, 68, 69, por aí, né? Uhum. Então, era bem difícil, porque daí nós cabeludos, né? Roupa colorida, porque tu não tinha TV, mas tu tinha revistas, que vinham de vez em quando, tu via aquela camisona do Roberto, a calça, bem, né? Isso. Então, cabelo grande, então, realmente é difícil. Você passava pelas ruas, era muitas vezes ofendido. Era um estranho no ninho. Se bem que com 16, 17, 18 anos, nós não estávamos nem aí, né? Sim. Também. Ainda bem. Pro pessoal. Olha aqui, ó, já que você entrou... o Rudy Batistello mandou uma mensagem falando justamente sobre isso, mas você apagou a mensagem aí, Rudy. Aí não dá, né? Um abraço pro Rudy Batistello aí que tá na audiência, falava sobre isso. Abraço, Rudy. Continua aí com a gente. E essa história também, como diria o Roberto, essa história é bem interessante. Nós, final de ano, o Roberto sempre lançava o disco, início de dezembro, os primeiros dias, e nós buscávamos no rádio, aquele radião grande lá, como é que é, caixote de abelha, aquele negócio, chiado, para tirar inéditas. Isso, Rádio São Paulo, Rio, né? Um gravadorzinho, aquele com microfone na frente do rádio ainda, e tiravam as músicas. Ensaiávamos já em 2 dias, já tocávamos. Isso, ninguém conhecia, né? E essa foi num baile também. Dá para dizer a cidade, foi em Xanxerê, né? Faz mais de 50 anos também. Sim, claro. Não tem problema. Já prescreveu qualquer coisa. Já pode falar. E também era um baile da cidade, aí, né? 15, 20 de dezembro, essas datas sempre eram os bailes oficiais, né? E... lá pelas tantas, muito felizes, lançando uma música inédita do Roberto, fazendo aquele refrão: amada amante, amada amante. Vem um camarada de terno, porque todos estavam a rigor, né? Me dá um empurrão, derruba parte do pedestal, não sei o quê, pega o outro microfone e começa a fazer um discurso. Que nós não estávamos entendendo absolutamente nada, discursando para o público, esse nosso clube tradicional, coisa assim. Não podemos aceitar que cantem músicas de prostíbulos. Ele usou uma palavra bonita, ele não falou zona, né? Sim. Ele falou de prostíbulos e não sei o quê, e nós olhando. O que o cara está falando? Aí, após a confusão toda... ele nos autorizou a continuar o baile, porque ia acabar o baile, né? Uhum. E alguém falou para um de nós lá, não, ele está ofendido por causa da palavra amante. Blasfêmia. Blasfemando a palavra... Contra a família. Isso, contra a família. Isso aqui é um clube decente e coisas assim, para você ver que os tempos eram... Se esse cara tivesse vivo hoje, ele estaria Nossa se remexendo. senhora. Amante é a palavra, assim, ó, é leve, porque tem hoje na música. Não, leve. E nós, na volta, para tentar entender, a gente chegou à conclusão
que na família tinha alguma coisa com amante, né? Ah, claro, Porque a não- dor era pessoal. Porque não era possível, né? Corno! Então, e tem essa aí, tem outras também, né? Mas Legal. E você falou aí, então, que vocês tocaram em Xanxerê. Eu queria que você contasse pra nós como é que era essa coisa de vocês tocarem aqui na região. A quais cidades vocês tocaram? Sim. Porque a gente ia lá de Coronel Freitas e lá tinha a boate na época, né? Ser Gaúcho. tocamos também. Tocaram lá no Ser tocamos Gaúcho, em- né? Eu imaginei. E muitos locais eram os clubes paroquiais, é coisa Certo. vinculada à igreja, os municípios menores, né? Uhum. Mas nós começamos tocando mais aqui na cidade, porque tinha, além do CRC e o Industrial, tinha, por exemplo, clube no Passo dos Fortes, um clube Tiradentes, que era com a polícia militar, né? Que frequentava, era deles. E nos outros locais. E tocávamos em cidades como Xaxim, Xanxerê, locais até tipo Palmito, São Carlos, Nonoai, né? Uhum. Mais tarde, nós começamos a ir um pouco mais longe, porque Chapecó e Xaxim tinha uma banda chamada Elétrons, Ah, os Elétrons, que claro. era uma banda sensacional, amigos nossos, e tinha um empresário. Nós não tínhamos, nós mesmos que... Os Elétrons naquela época já tinham Eles empresário. tinham um empresário, tocavam muito aí no Paraná, outras regiões, e como o empresário precisava de mais uma banda, passou a nos empresariar também, né? Olha aí que legal. Então a gente foi mais longe. Aí nós passamos a tocar Beltrão. Até hoje nós procuramos, né? Até hoje nós estamos procurando empresário, né, Rony? O cara vendia muitos bailes, porque eram bailes, né? Eram Sim. 5 horas de música, né? Então ele passou a vender em vários, Joaçaba, Beltrão, Pato Branco. E foi- vocês iam com aquela Kombi, porque tem uma foto clássica de vocês atravessando Sim, o sim. Uruguai aqui em cima da balsa, Sim, indo no era- tempo da balsa, indo pra Erechim, provavelmente, né? Sim, Era com aquela Kombi que vocês iam. era a Kombi. E ainda a Kombi com aquele, como é que chama? Porta-mala em cima, onde todos os instrumentos bagageiro. e mais 5 músicos dentro da Kombi, né? No caso, o motorista era um de nós mesmos ali, então, porque senão... Né? E os equipamentos sofriam, né? Equipamento. Estrada não tinha, né? Sim. Não tinha, era cascalho. Equipamento sofria, inclusive, o que ele Valvulados, falou, né? Válvulas, porque quebrava, era né? equipamentos valvulados. Quebrava. Elas Final do queimavam. show, no baile, É. com uma válvula, que eram 6, 7. Depois de um tempo, quando eu era, digamos, tocava o fim de semana em 2, 3 lugares fora e mais distante, nós estávamos tirando as válvulas dos amplificadores, Pra transportar. enrolando em jornal, bonitinho, porque já queimava no Não ia dar balanço da estrada, né? Que loucura, cara. É, a rapaziada hoje não faz ideia, né, cara? Nem imagina que era todo esse perrengue aí pra tocar, né? Mas vem cá, Chapecó sempre foi um lugar de passagem de músicos, né? Tem algumas histórias aí com os músicos. Chapecó, o Joel costuma dizer que é o centro do longe de tudo, né? Exato. A gente tá longe de Curitiba, tá longe de Florianópolis, tá longe de Porto Alegre, tá meio longe de tudo. Mas aqui servia também como passagem pros artistas que iam tocar na região. Você conheceu alguns desses artistas, né? Eu soube que você conheceu o Reginaldo Rossi, os Incríveis. Quem mais? Sim. Conta essa história aí, como é que você conheceu o Sim, Reginaldo sim. Rossi? Além de bandas de fora não famosas que vinham tocar bailes, mas eu tive a oportunidade de Renato e seus Blue Caps, né? Olha que legal. Que isso tudo no auge, tá? Aí 70, um pouco antes, um pouco depois, né? Que foi o auge dessa turma da Jovem Guarda, 75 em diante, né? Então, Renato, os Blue Caps, os Incríveis. Tinha uma banda também muito famosa na época, The Jordans. De Jordans. The Jordans. Instrumental, né? Instrumental, né? Até na época fez sucesso imenso com o tema de Lara, do filme Doutor Givago, que foi famoso também na época. Aham. Inclusive, nessa época, nós estávamos ensaiando no Chapecoense, ao lado do palco. Então a gente conviveu ali com eles. Os Incríveis também, né? Os Incríveis aí, Roberto, né? Gerry Adriani, Reginaldo Rossi, né? Porque o Reginaldo Rossi, o pessoal que conheceu mais tarde, conheceu ele mais tipo brega. Mas o Reginaldo, nos primeiros 2, 3, 4 discos, ele era rock, ele era pop rock, ele era na linha do Roberto, dessa turma. Então nós tocávamos e cantávamos muito também, Reginaldo, dessa fase
Sim, muita guitarra, teclado, Mon saxofone. Amour, Meu Bem Mafame, aquele do Tô Doidão, bicho Tô Doidão. Exatamente, essa foi a nossa fase, né? Aham. Então, e Raul Seixas, que tu perguntou, eu assisti, foi no Ivo Silveira, no ginásio, Ivo Silveira, a apresentação dele. Aqui em Chapecó. Aqui em Chapecó. E aquela época, inclusive, tinha um americano tocando guitarra com ele. Não era Lalau, Califórnia, né? Era o marido da Vanderleia, não é isso? Que depois, exatamente, tocava. Isso a gente conheceu. E durante o show no ginásio ali e tal, e durante o show, a banda tocando, o Raul sumiu dali. O Raul sumiu. Ele tava no palco? Não, que na verdade era no espaço onde jogavam ali, era no mesmo nível e as arquibancadas, né? Era o público. Inclusive teve uma hora lá que ele mandou, tinha guarda no portãozinho ali para não entrar, ele mandou abrir. Ele mandou abrir daquele jeitão dele, o público tem que estar junto. Só que ele, em determinado momento, ele sumiu, a banda tocando, 5 minutos, 10 minutos, 15, tocando, a banda não parou. O Raul sumiu. Voltou, eu não sei precisar quanto tempo depois. Se foi 30, 40 minutos, 1 hora. E diz a lenda que ele estava num bar na Avenida Getúlio Vargas, que o Barilã, onde é ali hoje o Burger King. Isso. Diz que ele foi lá, pegou carona, pediu carona para um amigo ali, coisa assim. Enquanto a banda tava no palco, ele saiu e foi no Barilã. A banda ficou tocando. E... Era instrumental, brincando? Isso, ficou ali. E ele disse que foi tomar uma cervejinha. E ele voltou depois, ele terminou o show. Ele voltou depois e terminou. Ele voltou. Porque eu vi relatos já de que ele tava altamente alcoolizado, não conseguia nem cantar direito e tal. Tu confirma essa história? Não, ele tava conseguindo fazer o show, mas certamente nessa saída dele, né, deve ter piorado um pouquinho, né? Ficou altamente alcoolizado. Mas viu, ele voltou e na verdade, assim, a nossa percepção da época também, nós estamos vendo o Raul Seixas. Então, não estava percebendo se ele estava muito... Não, ou mais, ou muito... Tava legal. Tava loucão. Tava ótimo. Tava Raul, né? Tava Raul, tava normal. Mas tem também uma história, eu não sei se confirma essa história também, que depois teve um after. A gente chama de after hoje em dia, né? Sim. Mas teve uma festinha depois do show no estádio Ivo Silveira. Será que você lembra, você sabe disso? Existiu essa festa mesmo, esse encontro com o Raul? Não, eu não sei. Eu ouvi também, mas ali do show depois eu não continuei. Só pra ter uma ideia, quantas pessoas tinham, assim, eram centenas de pessoas, né? Era um show naquela época, primeiro, não era que nem é hoje, que você tem tantas redes sociais, internet, rádio. As pessoas não tinham. Como é que se divulgava isso? Tipo, era na rádio? Provavelmente? Era local. E Chapecó já tinha uma emissora, né? Sim. Que é a mais antiga, a Rádio Chapecó, que tem até hoje. Sim. Divulgava. E era forma de cartazes mesmo, divulgação. Panfletos, cartazes nas vitrines e tudo assim. Agora, eu não sei quantas pessoas cabem ali no Ivo Silveira. Deve ser... Estava lotado? Estava lotado. Mas deve ser 700, 600, eu não sei. É grande lá, grande. A cidade estava cheia, então. Tava lotado. O Roberto também fez o show ali. Roberto, Eduardo Araújo também, que é um que a gente era muito fã, era um tremendo cantor e guitarrista, né? Sim, o Roberto tem até fotos dos Electrons junto com ele lá, sim, né? Acho que essas fotos elas são conhecidas. Sim, assim. Os Electrons acho que fizeram uma abertura. Uma abertura, exatamente, né? Então... E ele tocou, porque esses músicos eles vinham pra cá, eles tocavam em diversos lugares, eles não vinham pra cá só pra tocar exclusivamente Chapecó, então ele tocava em Concórdia, tocava... Nesse caso do Raul tem até uma entrevista dele, eu acho que, não sei se a gente consegue colocar um pedacinho. Claro. Aqui só pra colocar, porque... Opa! Tem que desligar o VMix ali, ó. Mas tá gravando.
Tá voltando o VMix. Ah, mas eu posso Bota pesquisar ali, aqui, ó. bota ali você, então. Vai ficar mais fácil eu Raul achar Seixas, aqui. entrevista Joaçaba. É só pra contextualizar, então, essa entrevista, ela tá na íntegra no YouTube. Tinha um programa já de rock na cidade de Joaçaba, na época, com o Bolinha Pereira, né? Sim. Então, essa entrevista, ela foi concedida pro Rocks do Bolinha em 1976. Escuta aí. E a gente vai ouvir um pedacinho dela aqui, só pra gente ouvir qual que era a vibe do Raul na época. Hoje, pela primeira vez com uma entrevista em estéreo, e é uma pena que os seus rádios não sejam FM. Hoje já é. Uma recepção perfeita em estereofônico. Nós temos aqui Raulzito Seixas, este grande ídolo da juventude brasileira, que logo após o seu show dá um papo pro nosso pessoal. Faz o que tu queres, essa é tudo da lei. Certo. Raul Seixas, o que você achou do Joaçaba? Achei lindo, achei muito bonito. Achei lindo. Inclusive, é uma coisa assim, muito própria de todo o estado do Brasil, sabe? Uma certa reação igual, certo? Tá entendendo? Em Joaçaba, na Bahia, no interior Juazeiro. É a cara do Raul falar isso, né? Em Joaçaba, na Bahia, no interior de Juazeiro. Quase uma letra da música dele já ali, né? Não dá pra entender o que ele quer dizer, mas é o Raul, cara. Legal demais esse registro, né, cara? Legal demais, esse registro aí é muito importante. É uma raridade, né? Isso, e também frisa uma coisa que fica bem claro aqui, porque até essa época o centro, digamos, o centro cultural da nossa região oeste era Joaçaba. Sim. Né? Chapecó, ela passa a ser mais importante, digamos, nesse sentido, e começa a ganhar proporções maiores depois da primeira EFAP, que foi realizada lá pelo seu Sadio José de Marco. Exatamente. E depois dessa EFAP que eles começam a rivalizar. Até tem uma história que Chapecó teve que jogar a data da EFAP pra frente, porque Chapecó e Joaçaba têm a mesma data de emancipação política, e Chapecó, na época, a Joaçaba, como era maior, abocanhou a data, e Chapecó teve que fazer a primeira feira não no aniversário, como foi Joaçaba, porque Joaçaba tinha mais poder político, para não né? competir, Pra né? não competir, isso. Exatamente. E elas eram iguais, né? Eu acho que Joaçaba, eu não sei, mas talvez pela topografia, né? Mais Não proximidade da cresceu, capital. não, mas ela parou, né? Joaçaba parou, sim. né? Não, que daí ela foi até um ponto A chance do Joaçaba estar na nossa frente era muito maior, né? E parou, Sim, né? Mas parou. Só falando de after, mas tem uma coisa que existia um negócio chamado o before, né? O antes, né? Essa é uma história que eu vou te contar, talvez tu não lembre, Paulo. Teve um show dos Incríveis, isso já foi 2009, 2008, por aí. Beleza, eles tocaram numa sexta-feira, no sábado à noite, no Clube Chapecoense também, era uma baile dos anos 60. Só que daí eu chego lá no dia do show lá, eu encontro, fui lá, pessoal, tal, conhecia já de passagem, né, a banda. Daí, vamos te apresentar meu pai. Teu pai tá com a gente aqui desde ontem à noite, cara. Você não sabe de nada, né? Mas que história é essa? Daí, coisas incríveis. daí não, mas não era só os Incríveis, né? Era além do Manito e do Nenê, que são os monstros, tinha o Frank Paulino, baterista do Made in Brasil, baterista do Raul Seixas, né? Do Tutti Frutti. E veio especialmente pra tocar guitarra o Johnny Boy, baixista do Ira. Exatamente. Então eu olhei, meu Deus, onde é que eu tô, né, cara? Isso. E eu cheguei lá querendo, porque conhecia o Johnny Boy. Conhecia... Senta aqui, moleque, senta aqui que teu pai... cala a boca, cala a boca, piada. seu bosta. A noite anterior a gente ficou. Sim, exato, horas eu e cheguei horas. na sexta lá, os caras estavam desde quinta já fazendo festa junto, então não era o dia depois, era o dia antes, né? Teve alguns outros shows aqui em Chapecó também. Eu só queria fazer um registro aqui de uma mensagem, porque me mandou aqui uma mensagem o nosso amigo Baga, o André Nicareta, do Variantes. Ele diz assim: Paulão, roqueiro, sangue de nascimento, cidadão ouro chapecoense, sabe muito de Jovem Guarda, principalmente lado B. Aprendi muito com ele. Os lados B do Jerry Adriani, Brazilian Beatles, Brazilian Beatles. Brazilian Beatles, Isso aí. Fevers e muito mais. Exato. E o Jerry também tocou aqui, né? Tocou, o Jerry tocou tocou. aqui nessa mesma época, logo depois do... Exatamente, isso aí. E teve, inclusive, só para complementar, um grande abraço, Baga. Saudades. Para complementar nesse negócio dos Incríveis, que a gente passou horas ali, porque na época nós tivemos um nome lá da banda, não tinha nome, daí alguém sugeriu, põe Enigma, já que não tem nome. Ficou um tempo Enigma, depois mudamos lá para Jokers. The Jokers, né? Jokers, não sei o quê. Só que nos bailes, aquela história do bananeiro. Na cidade aqui, eu era conhecido todo mundo. O pessoal chegava na frente do palco, bem alto. Bananeiro, toca aquela. Bananeiro, sou um artista, cara.
eu tô aqui no palco, eu olhava pro lado, fazia de conta, e não adiantava, bananeiro toca essa, bananeiro toca aquela. Aí, em 69, os Incríveis lançaram O Vendedor de Bananas, que eu não conhecia, que já tinha com o Jorge Ben. Né? E aí foi a salvação, eu até comentei com os Incríveis, né? Foi a salvação, eu pensei, porra, bananeiro, O Vendedor de Bananas. Mudamos o nome para Os Bananas e adotamos a trilha sonora de abertura dos bailes, O Vendedor de Bananas. Pronto. E aí os caras chamando de bananeiro, eu, beleza, ótimo, caiu, desmanchou aquele Estigma. estigma de bullying, né? Porque a gente também não dava muita bola. Naquele tempo o bullying não fazia efeito nenhum, né? Claro. Mas esse fato com os Incríveis, né? Eu quero fazer um comentário também, agora que você falou sobre isso, sobre abrir os bailes e como é que vocês tocavam, porque eu também conversei para preparar essa entrevista. Queria já aproveitar e mandar um abraço pro Roberto Panarotto, né? Nosso querido Roberto. E uma coisa que ele me colocou, que desse cenário cultural daquela época, das bandas que tocavam, o Gilmar teve um disco que foi gravado, que é o Chimarrão Espumoso. Isso. O Tito gravou o Memórias de um Certo Louco. Sim. E o Nozes também gravou, né, um disco dele. E por que você não gravou Você nunca trabalhou com composições, nunca pensou em compor? Como que foi isso? Você optou por manter esse perfil de banda de baile e tocar as músicas de outros artistas, é isso? Sim, na maior parte do tempo. Até algumas composições, na época, a gente fazia e acabava tocando no baile. Mas era... Porque nós fomos bem antes aí do Gilmar, Tito... não tinha como gravar. No máximo, talvez pudéssemos ter feito uma fita, alguma coisa, mas não fizemos, né? Algumas composições Tinha algumas composições com o pai do Zubaida, não tinha? Sim. O pai do Zuba, baterista, né? Isso. A gente fazia composições, mas Tinha aquela gravação com a Suzana, também não teve, né? Isso, mas ficou pra nós, assim, ficou e depois... Com o tempo, não... Só porque essa gravação com a Suzana que se fala é aquele festival da canção que teve aqui em Chapecó? Isso. É isso? Conta essa história pra nós, acho que essa história é legal. Eu ouvi muito tempo atrás ela, mas porque é um disco que... A Rádio Chapecó, né? A Rádio Chapecó fez um concurso de Jovem Guarda e uma mulher aqui de Chapecó, uma menina na época, a Suzana, ganhou. E ela foi acompanhada pela tua banda. Sim, ela gravou... Eu não me lembro mais, sinceramente. Super Cupido, né? Mas acho que era... O Cupido e uma outra canção, inclusive, eu tenho, né? Eu tenho em algum lugar em casa. Essa cópia ainda mas era aí, mais pesada. Mas aí o acompanhamento, na verdade, quem acompanhou era a banda, parte da banda do Zeca Bonner, sabe? Né? Que tinha o Sandrinho, que é o pioneiro de Chapecó de violão. Romeu Rock e Sandrinho, né? Elétrico, o primeiro violão elétrico, o primeiro instrumento elétrico foi do Sandrinho, né? Seu Arlindo Sander. Exatamente, né? Inclusive, nós aprendemos muita coisa com a banda deles, né? Inclusive, os primeiros passos para contrabaixo, nós não imaginávamos, né? Como é que eu tocava. A gente conhecia o contrabaixo. A gente foi lá tomar umas aulas pro nosso... futuro contrabaixista com eles, né? Com o Sandrinho. Com a banda Romeu deles, que era o Rogério, que era o baixista da banda, o Chico, né? Então nós aprendemos muito, a gente era muito amigo. Mais tarde, inclusive, a Rádio Chapecó é onde nós íamos buscar músicas para tirar, né? No acervo, na discoteca, no acervo, né? Então toda essa história. Mas um outro detalhe, que só voltando um pouquinho também, Made Brasil, que tu falou antes, a gente conheceu o Made Brasil, fizemos amizade, fiquei amigo até agora, do Oswaldo, do Celso, que morreu agora, e do Caio Durazo. Caio Durazo, que é um monstro, guitarrista de rockabilly, né? Rockabilly, né? Na época ele veio tocar também. Isso. A gente ficou Crazy Legs, a banda de São Paulo, né? O Made sempre veio com muita gente. O Made Brasil tem a fama de ser a banda que mais trocou de músicos, né? Formação, né? E se mantendo, então, né? Só gente boa trabalhou ali com eles, né? Né? Então a gente criou muitos amigos. O Luiz Lopes, guitarrista do Erasmo Carlos, sim, também é outro... muito amigo dele também, né? Eu, assim, vou falar bem a verdade. Começou contigo, né? Eu acabei... Eu só não conheci da Jovem Guarda através do meu pai. Né? Olha só, tô falando dos anos 90, né? Pra frente.
e tu perguntou dos outros, né? Eu só não conheci o Erasmo e o Roberto através dele. Eu conheci todos, o meu pai apresentou todo mundo pra mim. Vanderleia, Valdirene, Vanderlei Carloso. Tocou Vanderleia antes. Nós fomos recepcionar a Vanderleia no aeroporto. E ela... Eu mostrei os vinil, a cópia disso. Isso. Ela rolava rindo, olha aqui, você novinho, seu velho, né? Pro Renato, né? Pro Renato, né? Daí, enquanto desembaraçava a bagagem, ela nos chamou na van. Nós ficamos 1 hora, mais ou menos, com ela, com o Renato, né? Trocando ideia, viu? Porque a Vanderleia, a gente já só conhecia, só ouvia. Pessoa maravilhosa, né? Renato. A Valdirene também, né? Valdirene, Gerra Adriane. Também teve... Todos esses caras. Depois dos Fevers. O Almir Bezerra também. O Vaga tava junto nessa. O Vaga tava junto, tinha até foto, né? O Almir, que foi o líder dos Fevers, depois foi carreira solo, né? E os Fevers estão aí firmes para sempre, né? Isso, né? Lendária, né? Banda Fevers, lendária demais. E Lendária, aproveitando essa coisa dos filhos, né? De passar esse legado de pai pra filha. A gente tá aqui hoje contigo e com o Paulo, né? Que também leva o teu nome também, né? Falando, ó, já que o alemão aí, destruidor, já tá mandando um alô aqui já. Aqui, né? Um abraço pro alemão, né, cara? Alemão. Alemão, nosso já sócio aqui, também já esteve aqui nessa bancada. Eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi passar esse legado que o senhor já estava construindo na música, que hoje o Paulo também é um músico profissional, trabalha com isso, né? Então... Você sabe que depois que porque a minha banda parou, na verdade, porque esse meu parceiro, que tinha iniciado comigo... O Tavernei, ele teve um problema de saúde e faleceu. muito novo, né? Muito novo. 28 anos, né? Exatamente, porque nós tocamos aí, começamos jovens, bem jovens, 16, 17 anos, né? E aí eu ainda toquei durante um tempo. Fávero, o nome dele? Tavernei Fávero. Aí eu encerrei a banda, porque eu não tive... Desgosto, né? Sabe que quando dois, assim, tipo, pegar vocês dois agora aqui, é uma parceria que se encaixa. Você olha, já sabe o que, né? Então, aí até toquei também um tempo com a banda da Rádio Chapecó também, um período. Mas aí eu parei. E ele, o Paulinho, foi se interessar mesmo por música, que eu Bem lembro, depois. a partir dos 14 ou 15 anos. 95, né? Bem depois. E nesse período eu fiquei parado também. O violão pendurado, ele que desencarcerou o violão. Né? Violão, uma guitarra SG, né, cara? A gente vai falando o quê, cara? Criado à base de Gibson SG em casa, né? E como dar tirou errado, da parede, começou a se interessar, e aí eu voltei a me interessar também. Não, no começo até ele foi relutante, né? Me ensina alguma coisa. Vou te ensinar uma música aí, se vira. Ele me ensinou Proud Mary. Daí, por quê? Porque essa aqui tem todas as notas, né? Dó, Ré, Si, só faltava o Mi, né? O Mi, mas e o Mi? O Mi é o mais fácil, te vira. Porque Foi. a gente tocava muito, né? E depois... Então isso aí eu voltei a me interessar. Aí ele começou a montar banda. E aí, nesse período, até hoje, eles sempre, os amigos foram muito generosos, sempre me convidando. Toca aqui, vem tocar com a gente, faz 2, 3, né? Fátio, né? O Silvio Biondo, né? Isso. O Baga, o Alemão... Teve essa época, inclusive, Passarinho, o Clodo, Rica, toda essa turma do Café Pinhão, né? Tinha a banda da Yellow House, Chapecó, a gente fez eu era o artista, acompanhado por meia dúzia desses cobra, né? Sim. Um showzaço, sabe? Teve um caso ontem, eu queria mandar um abraço também aqui pro meu amigo Gustavo Fátio, que ontem eu encontrei ele lá no Sebo, a gente conversou um tempo. Ele mandou um abraço pra você também, que eu quero aqui já deixar. Grande, cara. Demais. O Fátio, cara, é um dos artistas que eu acho mais sensacionais. Tava com saudade de ouvir ele ao vivo ontem lá no Sebo. Ele abriu o show ontem lá? Abriu o show ontem lá. E olha, hoje eu tava na sacada e tava tocando. Ele tava tocando em algum lugar. Em algum prédio na cidade. Que não tem como não conhecer aquela vozinha não tem. baixinha dele, né? Mas ele contou um caso interessante que eu queria que você
contasse, na verdade, mas ele me contou que foi da Yellow House Big Band. Que quando foi Paulo Bananeiro e Yellow House Big Band. Sim. Como é que foi essa história? Sim, Tinha um show marcado, né? Eu acho. Tinha, Lá na Água Santa, né? Lá num lugar fora. Não, aquela no... Sim, mas eu acho que ele quer contar aquela história que por que a banda se juntou, né? Acho que ele me contou uma coisa assim, que tinha um show, acho que era alguém do Soprano ali que fazia uns eventos. Isso. Sim. E aí o pessoal que trabalhava, que tocava contigo, né? Disse que ela foi contratar uma banda nova. E o pessoal disse, mas nós tocamos de graça. E daí você ficou puto da cara, né? Começou que eles ligaram pra Mr. Magu tocar, Mr. Magu já tinha agenda, eu falei, Fátio, tá aqui, ó, passei pro Fátio, fechou com o Fátio, né? Daí, de repente, né, entre essa data e o evento, apareceu a banda do Jets. Não, mas a gente toca aqui da parceria. Daí, nisso... Era a banda que eu tava tocando. Era nos Jets. Mas daí. a gente... Mas não cancelar o banda do Fátio, nessa fase, né? Só que daí o seguinte... Cancelaram, não? Porque realmente nós não cobrávamos nessa fase. Sim, era... Mas, aí cancelaram o contrato da banda, Silvio. Do Silvio, do Fátio. Fátio, né? Red Tomatoes, né? E com o Walter Mellon também, né? É isso. Cancelaram, aí eu não, eu tô fora. Eu fiquei, não, nós vamos tocar de graça e eles vão tocar contratados, ou nós não vamos tocar. Não vamos tocar, não é possível. A Biazada precisava do cachê. Do cachê. Tava todo mundo gravando os primeiros discos, né? As demos. E aí eu acabei, na verdade, saindo. Fui na noite lá, brabíssimo, né? Já meio brigado com os caras, falei, não, mas eu vou tocar porque as pessoas que estão aqui, elas estão esperando. Eu não vou tirar o lugar dos guris, né? Eu sou amigo dos caras, disse, mas não se faz isso. Eu realmente, aí eu saí E daí depois apareceu a oportunidade de fazer de montar a contrapartida, né? Depois no Café Pinhão, que tu tava ali sem banda, né? Eram várias bandas que iam tocar, né? Aí, exatamente, viu? Aí ensaiamos lá 5, 6, 7, 8 músicas com esse pessoal todo. Puta banda. E foi um showzaço, sabe? Né? Com esse pessoal, né? Foi a contrapartida, realmente. Legal demais. Deixa eu aqui abraçar o pessoal que tá interagindo com a gente. Fala aí, Claudio Miro JK. Sou dessa época, conheço ele, é meu amigo. Toca um Beatles pra mim depois. Claudio Miro do Mantelli. Abração aqui também pro Luciano Mortari, que registrou a sua audiência. Boa tarde. Eu comprei um disco do Tito Live na minha adolescência. Tinha uma música do Capeta, lembro até hoje. Ei, o Capeta surgiu, alguma coisa assim. Quem mandou a mensagem foi o Remy Antônio Rosseto. E também o Vanderlei Biazus registrou a sua audiência aqui e disse, como não fizeram nada com o Paranoia. Isso. Sei como eles também eram das antigas. Calma que ainda vem, do Paranoia tem coisa que tá bem encaminhado o disco do Paranoia. Esses são das antigas mesmo, me lembro do Calçadão, ouvia muito Variantes, Repolho das antigas, do tempo que o batera era companheira outro nível, o Passarinho, o Mr. Magu. Isso. Esses malucos fizeram história. Quem mandou aqui foi o Vanderlei Biazus. Legal demais. Legal demais a interação da rapaziada. Abração a todos aí. Valeu, legal. Bom, 5 horas e 20 minutos, a gente tá se encaminhando já pro final da nossa entrevista, galera. Muito rápido, né? Muito rápido já aqui. E é isso, legal demais o papo aqui com o Paulo Bananeiro, mas agora, Joel, eu acho justo a gente deixar o microfone aberto para o Paulo Bananeiro, para ele fazer as suas considerações finais também, né? Então fique à vontade, microfone aberto para esta lenda do rock chapecoense com vocês, Paulo Bananeiro. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. E realmente nós teríamos para fazer uns 4, 5 ou 6 A gente nem começou a falar das brigas, das confusões, do rolo de pau. A sede dos estudantes, né? Mas uma outra oportunidade, né? Teve cara entrando com um caminhão dentro do baile ali, cara. Porque a namorada estava dançando com o outro, era um negócio... Conta essa então, conta essa aí, essa aí quero ouvir. Hein? Aqui na Praça do São Francisco, do Marista, tinha a sede dos estudantes, né? Juventude estudantil, aqueles anos, né? E ali a gente tocava muito ali, viu? Toda semana praticamente. E essa sede, essa casa era acima do nível da rua, tipo 1,5 m, 2 tinha uma rampa. E uma noite, um amigo nosso, que não vou falar o nome, porque ele tá por aí ainda, e a namorada dele abraçada, dançando lá, ciúme, ele chegou, avisou ali na portaria, ó, saem de perto que eu vou entrar com o caminhão.
aqueles caminhão bicudos, sabe? Aquela Jacaré. frente. Isso. E foi lá e simplesmente derrubou a porta, o caminhão. E nós tínhamos já aprendido o seguinte, porque dava muita briga, uma briga tudo por causa de namorada, né? Namorada, ciúme, não sei o quê. Toda briga, nós iniciávamos daí a música Vem Quente Que Eu Estou Fervendo. E tocávamos o tempo todo. Se a briga era 10 minutos, 5 ou 15, a música era a mesma. Era Vem tipo a quente trilha sonora do UFC. E aí a mulherada corria normalmente para trás do palco, para cima do palco, atrás dos amplificadores, e a rapaziada ficava brigando, né? Então, mas a música era a trilha sonora. E era a melhor coisa, né? Porque daqui a pouco eles cansavam. E que ninguém deu bola, quer dizer, ninguém deu bola, a música rolando, e eles daqui a pouco se olhavam e paravam, né? Mas era divertido, viu? Que legal. Obrigado, viu? Eu agradeço. Mas realmente é muita história que teria, né? Todas interessantes, né? E a maioria engraçadas, né? Porque na época a gente, com a idade que tinha, a gente não tinha que ficar bravo, né? Era tudo o seguinte, ficava vendo que nem o maluco lá do baile brigando e nós olhando para ele. Uhum. O que esse cara tá falando? Não tô entendendo, né? Depois tem outras histórias que a gente conta futuramente, da música Jesus Cristo, no final de ano, que os padres era Colégio São Francisco, dos maristas, das freiras, e ainda autoridades, padre, bispo, prefeito, vereador, no cinema ideal da época. Sim. Nas primeiras filas. E nós faríamos 4, 5 músicas durante a apresentação. Faz uma, daí eles fazem as apresentações. E nós lançamos a música Jesus Cristo na mesma situação da Amada Amante. 5 dias depois que o Roberto lançou. E aquele refrão, Jesus Cristo, Jesus Cristo. E nós percebemos que nas primeiras filas, eles começaram um a virar a cabeça para o outro, encostar a cabeça, tipo cochichar entre os padres e coisa. Aí ficaram ali, tudo meio tremendo. Aí fechava a cortina, né, no cinema, encerrou, subiu o padre freira lá e perguntou: que é que vocês estão fazendo? Vocês estão blasfemando, vocês ficaram loucos. Desse jeito, palavra Jesus Cristo. Um mês, 2 meses, 3 depois, a gente fez até uma apresentação de violão na igreja. Da mesma música. Porque daí bombou, eles Aí, sempre assim, que né? foi a primeira do Roberto, acho que Sacra, né? Sim, sim. Então as coisas eram assim. Legal demais. Paulo, acho que agradecer demais a tua presença aqui, agradecer também a presença do seu filho, do Paulinho, como você chamou, né? Meu segurança, né? É isso. Porque a gente começa, o liquidificador começa a misturar as coisas, daí ele dá uma cotovelada, diz, não, pai. Legal. Mas a gente agradece demais. Acho que esse programa vai ficar registrado. Depois ele vai pra internet, vai para as nossas redes sociais, né? Aproveitando para quem não ouviu ainda os nossos outros programas, fazer o convite para que ouça, estão nas nossas plataformas. E só reverenciar aqui o teu trabalho, a tua história, que eu acho que inspirou e inspira muita gente ainda. Espero que tenham gostado. A audiência do pessoal do Bar do Kid estão lá, estão ouvindo. E do Tribus, tá? Então também os bares de rock, né? Claro, então, um abraço pro Luiz lá do Tribus e um abração pro Kid, nosso amigo Kid. O pessoal tá aí na escuta, né? Que legal. Super abraço. Isso aí. Agradecer a oportunidade de trazer o pai aqui, contar essas histórias, né? E vocês estão no coração aí. Valeu, ele não vai contar a história do aviãozinho que voou lá em Coronel Freitas, jogou panfletando lá e o avião não. Essa fica e o avião não subia mais depois. Porque os panfletos entraram no motor, tá? Fica o compromisso de. Numa próxima. De voltar. Obrigado. Legal demais, galera. Valeu. Foi a conversa com o nosso querido Paulo Bananeiro e com o Paulo Fransman aqui no nosso liquidificador de hoje.